Para a gente construir esse ângulo de 45 graus, a gente vai ter que relacionar as questões 1 e 3. Tá? A questão 1 pede para a gente construir um ângulo de 90 graus. E a questão 3 pede para a gente analisar algumas informações sobre aquela semirreta que passa no meio de um ângulo, né? E quais são as relações entre os pontos que estão nessa semirreta e o ângulo formado. Tá? Então vamos lá. Para construir o ângulo de 45 graus, a gente vai ter que pensar que precisamos de um ângulo reto, tá? Então vou aqui construir um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, que será obtido por meio da construção da perpendicular. Então traço uma reta qualquer, tá? Delimito um ponto nessa reta, vou chamar esse ponto de O, tá? E vou traçar aqui a perpendicular que passa por esse ponto. Então tracei aqui a perpendicular, vamos lá. Tracei os arcos. Tracei aqui a perpendicular que passa por O. Então aqui a gente tem o ângulo de 90 graus. Tá? A gente tem o ângulo de 90 graus aqui, aqui, aqui ou aqui. Tá? Eu vou usar esse espaço. E aí, no exercício 3, eu acho que no terceiro item do exercício 3, ou até na análise da imagem, a gente consegue perceber que os pontos que estão nos lados do ângulo, eles estão à mesma distância do vértice. Tá? Então a gente tem que usar essa informação para poder construir esse ângulo de 45 graus, ou seja, eu preciso delimitar dois pontos que estejam equidistantes de O nos lados desse ângulo de 90 graus. Então, centro o meu compasso em O com abertura qualquer e vou traçar aqui uma circunferência. Não vou traçar a circunferência completa, porque o que a gente quer de fato são esses pontos, que eu vou chamar de X e de Y, tá certo? Então eu sei que X e Y estão equidistantes de O, por quê? Porque a gente traçou uma circunferência de raio qualquer e OX e OY são raios dessa circunferência, tá certo? E aí o que vai acontecer se a gente traçar a mediatriz desse segmento XY? Quer dizer, eu não preciso de fato ligar esses dois pontos para saber que se eu ligar eles, gerará um segmento, tá certo? Mas se eu traçar aqui a mediatriz desse segmento, então olha aqui, ó. Tracei a mediatriz, tá? Então aqui do outro lado eu vou traçar os arcos. Só que, ó, perceba que esse segundo arco vai cair exatamente em O. Então eu não preciso dele. Eu preciso só desse arco de cima e desse ponto O. Então eu vou traçar uma semirreta que sai de O e vai na direção desse ponto. Tá? Então, ó, quando eu traçar isso aqui, o que vai acontecer? Essa semirreta divide o ângulo de 90 graus em duas partes congruentes, tá certo? Então aqui eu tenho um ângulo de 45 graus e aqui também. Esses ângulos são congruentes, tá certo? E aí, nessa questão, tem o que a gente chama de roteiro de construção, que não é nada mais do que a gente escrever o passo a passo para se obter a construção desse ângulo de 45 graus, tá? Então eu vou escrever aqui do ladinho, roteiro de construção. Né? E o que a gente fez para obter esse ângulo de 45 graus? Bom, primeiro, nós obtivemos o ângulo de 90 graus, né, por meio da construção da perpendicular. Então, primeiro, obter o ângulo de 90 graus por meio da construção da perpendicular. Certo? E aí, quando a gente obteve essa reta perpendicular, a gente marcou o ponto O, tá certo? A gente marcou esse ponto O aqui. Tá? Então, segundo, marcar a intersecção da reta inicial com
a perpendicular. Então, aqui a gente marcou, né, esse ponto, a gente chamou de O. Tá certo? 3, o que a gente vai ter que fazer? Delimitar dois pontos equidistantes de O, que aqui a gente chamou de X e Y, tá? Quarto passo, o que a gente fez? Traçamos, né? Então, traçar a mediatriz do segmento XY, tá? E aí, quando a gente traçou essa mediatriz aqui, essa mediatriz dividiu, né? Ela dividiu esse segmento XY ao meio e, consequentemente, também dividiu o ângulo de 90 graus. Então, aqui a gente tem o 45, 45, tá? Só que tem uma coisa, esse ângulo a gente chamou de ângulo AOB. Eu preciso colocar esses pontos, né? O O já está aqui, mas o A e o B a gente precisa colocar nos lados desse ângulo AOB, tá? Então eu posso, por exemplo, colocar o ponto A aqui e o ponto B aqui. Então aqui a gente tem o ângulo AOB. Mas, Arles, eu poderia ter colocado o A aqui e o B nesse outro lado? Sim, porque esse ângulo aqui de cima também tem 45 graus. Arles, mas tem algum local específico para a gente alocar os pontos A e B? Desde que ele esteja nessa linha e nessa linha, você pode colocar ele em qualquer lugar. Por exemplo, eu coloquei o A aqui, mas eu poderia ter colocado o A aqui. Eu coloquei o B aqui, mas eu poderia ter colocado o B aqui mais para frente. Tá? Então, não importa onde eles estão nos lados desse ângulo, mas eles precisam aparecer. Tá certo? Vamos ao próximo.